Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Meia Cuba. Hoje vou comentar uma notícia que se tem tornado viral na comunidade cubana. Envolve as declarações de duas filhas de personalidades bem conhecidas por todos da política cubana. Que senhoras são estas? Estou a referir, em primeiro lugar, a Mariela Castro. Mariela Castro é filha do general Raul Castro, quem ainda está vivo, general que, desde a sombra, comanda ainda os destinos de Cuba depois de 64 anos de ditadura. Portanto, vamos a comentar as declarações de Mariela Castro, mas também vamos a comentar algumas declarações de Aleida Guevara. Aleida Guevara é uma das filhas de Ernesto Guevara, que também ficou conhecido como Che Guevara. Portanto, são duas personalidades bem conhecidas da história contemporânea cubana e também um pouco da América Latina. E muito bem. E praticamente estas duas senhoras fizeram declarações semelhantes recentemente. Vamos começar por Mariela. Ambas sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Pois muito bem, Mariela Castro apela a ações mais radicais contra Israel. E não sei exatamente a que se refere ela. A que ações mais radicais? Mais radicais do que as ações do grupo Hamas? Não sei exatamente, mas parece que as declarações de Mariela Castro envolvem muita violência. Mas Aleida Guevara, filha de Ernesto Guevara, vai mais longe. Ernesto Guevara diz que ela está disponível para ir lutar contra Israel. E lembra que ela sabe disparar muito bem, que tem muito boa ponteria e que recebeu treino militar para isso. Bom, estas duas senhoras devem estar, não sei, pelas minhas contas, talvez na casa dos 60 anos, e ambas fazem estas declarações que não deixam de ser surpreendentes. E ambas afirmam que as fazem a título pessoal, que não estão a falar em nome do governo cubano. Isto é outra andota, sabe? É porque em Cuba não há instituições. A única instituição que há é a família Castro. Porque o presidente cubano, que recentemente esteve em Portugal e que recebeu as maiores honras portuguesas, foi ainda por cima condecorado em Portugal, que para mim é uma grande andota e considero como uma vergonha para todos os portugueses. Bom, pois esse senhor que foi condecorado não passa de um fantoche de Raul Castro. Foi ele quem o elegeu e foi ele quem o reelegeu. E, portanto, quando a filha de Raul Castro fala e diz que é a título pessoal, bom, é que aquilo que é pessoal para a família Castro é o que é realmente institucional em Cuba. E isso é que é preciso ter em conta. Agora, é preciso também lembrar que tanto uma como a outra são filhas de dois grandes criminais. Sim, é preciso dizer com esta palavra, dois grandes criminais. Porque quem desejar pode procurar na internet uma fotografia muito bem conhecida de uma execução onde aparece precisamente o Raul Castro. É facilmente identificável o Raul Castro nessa execução. Mas Raul Castro, quem ainda está vivo, é responsável pela morte e fuzilamento de centenas de cubanos, responsáveis direto. Bom, esse senhor, há pouco tempo, lembro, também se sentou junto ao secretário-geral da ONU. Sim, onde? Em Havana, precisamente em Havana. Em essa cidade onde há presos políticos e onde há centros de tortura. Sim, centros de tortura que têm funcionado durante décadas, por onde passaram
intelectuais. E isso é bem conhecido e também está registrado. Pois bem, esta senhora apela a ações mais violentas contra Israel. Mais radicais. Ela quer mais radicalismo. Bom, é preciso lembrar que Mariela Castro, entre outras coisas, está a cargo de um centro que é conhecido como Senexex e que, alegadamente, defende os direitos das minorias sexuais em Cuba. Esse centro tem recebido grandes apoios financeiros, sim, e também da comunidade europeia. E aonde você acha que vai parar esse dinheiro? Aonde? Pois a conta pessoal de Mariela Castro e da sua família. Pois bem, eu pergunto à senhora Mariela, Mariela, o que aconteceria se essas minorias sexuais que tu alegadamente defendes e pelas quais recebes muito dinheiro, se essas minorias vivessem num dos países que rodeiam a Israel, o que aconteceria, Mariela? Não eram lançados do topo dos prédios, como eles apelam, para fazer? Muito bem. E a senhora Aleida? A senhora Aleida que está disponível para ir lutar a Israel e que sabe, contra Israel, e que sabe disparar muito bem, tem muito boa ponteria. Esta senhora, a única coisa que é comparável com o seu excesso de peso é a vergonha, é a falta de vergonha que ela tem. Porque ela não é capaz nem de dar 3 passos. E, ainda por cima, é filha de uma pessoa, como foi Ernesto Guevara, que foi também um grandíssimo criminoso. Neste canal está disponível um vídeo com declarações de Ernesto Guevara na sede das Nações Unidas, onde afirma que esse senhor em Cuba se fuzilou e se ia continuar a fuzilar. E o resultado desses fuzilamentos ainda não é conhecido, mas se calcula que são milhares de cubanos que foram fuzilados por esse senhor, ou entre outros, o Raúl Castro também participou, e o seu irmão, Fidel Castro, e Ramiro Valdés, que ainda está vivo e está em Cuba, também conhecido como Poça de Sangue, que foi ministro do Interior, também participou nestas massacres dos meus compatriotas. Um dia nós vamos a saber exatamente quantos cubanos foram ajustiçados por estes criminais. E agora vem a filha desse assassino que nem cubano foi, que é um argentino que foi a Cuba matar cubanos, e vem a filha deste senhor a fazer estas declarações contra um país democrático e que tem instituições fortes. E por que elas o fazem? Bom, recentemente, um youtuber cubano, Juan Almeida, penso que foi ainda ontem, disse qual era o verdadeiro motivo por detrás destas declarações. O que está por detrás destas declarações, e eu lembro que Juan Almeida foi filho de Juan Almeida. Juan Almeida também foi comandante da Revolução, também participou nesse período desse banho de sangue que houve em Cuba, também participou na repressão aos cubanos, mas Juan Almeida, o seu filho, não vive em Cuba e conhece muito bem como funciona todo esse sistema, no qual também está envolvido o seu pai. Bom, Juan Almeida acaba de dizer que o que está por detrás de tudo é dinheiro. É simplesmente dinheiro. Assim como Mariela Castro recebe dinheiro pela defesa das minorias sexuais, alegadamente, e que, em boa verdade, servem para construir os, os, os hostais que ela tem, os hostels que ela tem em Havana, e que aluga a turistas estrangeiros, e entre outros negócios. Mariela Castro está casada com um empresário italiano, também europeu, e tem os seus negócios. Bom, e esses dinheiritos que a comunidade europeia lhe dá, pois provavelmente foram parar a todos estes empreendimentos. Muito bem, então voltando a Juan Juan. Juan Juan afirma, Juan Juan Almeida, podem encontrar o seu canal, quem desejar posso enviar o link. Juan Juan Almeida afirma que no dia 12 deste mês, Cuba vai ser visitada por um grande empresário de origem árabe. E tudo o que está envolvido nisto é apenas dinheiro. Porque
Este bando de assassinos, de criminais que há em Cuba, destruíram tudo que havia em Cuba. Têm transformado os cubanos em escravos. E o resultado é que Cuba se vive uma miséria absoluta. Em Cuba não se produz nada, não porque os cubanos sejam preguiçosos, não consigam, senão porque foram simplesmente escravizados por este bando de criminosos comunistas. Pois muito bem, como não se produz nada em Cuba, eles precisam de dinheiro que venha de fora. Esse dinheiro vinha da União Soviética, foi de Venezuela, foi dos créditos que eles pediram um pouco por todo o mundo. Ao Clube de Paris também lhe devem dinheiro à Rússia, à China, até à Argentina. Desde os anos 70 devem, não sei se perto de 3 mil milhões. Argentina. Eu gostava de saber quanto dinheiro deve Cuba a Portugal. E qual é a dívida que Cuba tem com alguns empresários que estão em Cuba, assim como os Amorim, sim, amigo pessoal da família Castro. Muito bem, então, estão a fazê-lo por dinheiro. É isso que estas meninas estão a fazer. Estão-se a fazer de ultra radicais para ganhar a simpatia de as pessoas que realmente têm dinheiro, que vão a Cuba, chegam a Cuba no dia 12, e que aparentemente farão algum investimento que, mais uma vez, a família Castro quer que vá parar aos seus bolsos. E é isto tudo, meus amigos. Não podemos esquecer ainda que os pais destas duas meninas maravilhosas e que agora querem simplesmente destruir Israel com as suas mãos, pois estas duas meninas maravilhosas são filhas de Raúl Castro e Ernesto Guevara, que, entre outras coisas, fizeram em Cuba campos de concentração, sim, campos de concentração, conhecidos como UMAP. Podem pesquisar na internet, até está na Wikipédia, em português. E nesses campos de concentração que funcionaram nos anos 60, iam parar minorias sexuais, que agora a Mariela defende, qualquer pessoa que não se encaixasse nos padrões de um nascente comunismo cubano dos anos 60, do fervor revolucionário, que não se encaixasse, ia lá parar. Sabe-se hoje, e isso é muito conhecido, que entre outras personalidades que passou por esse campo de concentração foi Pablo Milanés, o conhecido cantautor cubano, faleceu recentemente e que os portugueses conhecem, um dos seus temas conhecem muito bem, o tema Feiticeira, muito popular em Portugal, de José Luís Represas. Em boa verdade, é um tema original de Paulo Milanés. Aliás, na versão original que foi divulgada aqui em Portugal, ambos a cantavam em conjunto. Pois muito bem, Paulo Milanés foi uma das vítimas dos pais destas duas senhoras. Paulo Milanés esteve recluído num desses campos de concentração. E este é o calibre destas duas senhoras. Por isso, meus amigos portugueses, eu ouço tantas vezes dizerem que agora Cuba se vai mudar, que Cuba vem uma nova geração, que quando que as mudanças vêm. Isso não vai acontecer enquanto perdurarem estas pessoas. Os pais foram criminais e ainda estão vivos alguns deles. Mas quando eles morrerem, se os que vêm detrás são como Mariela Castro e a Leida Guevara, pois Cuba não vai mudar. Só pode piorar. Portanto, se realmente vocês querem ajudar a Cuba, não colaborem nada com essa ditadura. Não viajem a Cuba. Não olhem para Cuba com a simpatia que eu vejo nos telejornais. Cuba está dominada por um grupo de criminosos criminais absolutamente que têm uma origem terrorista, que chegaram ao poder por métodos terroristas e que são muito bons nisso. Muitas das organizações europeias que se têm reciclado agora em partidos políticos na vizinha Espanha, no norte das Ilhas Britânicas, um pouco por toda a Europa,
e também por toda a América Latina, essas organizações foram treinadas em Cuba. Sim, e ainda alguns dos seus representantes vivem em Cuba. Sim, sim. Essas organizações, algumas delas que cometeram crimes no País Basco, eu não quero mencionar o nome, mas todos sabemos qual, e que hoje em dia muitos dos seus militantes eh, fazem parte das listas de partidos políticos que apoiam o atual governo de Pedro Sánchez, foram treinados em Cuba, passaram por Cuba. E quem os treinou foram os militares chefiados por Raúl Castro e com os métodos do Ernesto Guevara. E estas são as filhas desses criminais. Portanto, era isto que eu queria dizer. Está aqui um exemplo claríssimo, claríssimo, de a violência e a repressão representada por estas duas meninas que fazem coro agora contra Israel, que estão dispostas a lutar, a disparar, e o fazem por quê? Por dinheiro. Porque estão absolutamente desesperados, precisam de dinheiro, porque não têm esse recurso que tinham antigamente. Portanto, muito obrigado a todos pela atenção. Quero, como sempre, agradecer todo o apoio que tenho recebido. Se acharam oportuno, deixem o vosso like. Não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos. E até uma próxima ocasião.